segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da roda da vida. Hoje nós vamos ver o tema Refúgio na Mandala do Buda, onde o Lama diz assim: nesse ponto da prática, tomamos refúgio no Buda como natureza incessante e luminosa. Tomamos refúgio nos ensinamentos e tomamos refúgio na comunidade religiosa como uma energia que emana do próprio mestre. Então, isso aqui é a continuidade daquele tema que a gente estava estudando na semana passada. Apenas o da semana passada, ele tratava do refúgio de uma maneira geral. Aqui o Lama já vai procurar explicar essa noção que dentro do budismo eles designam com o nome de mandala, né? A mandala nada mais é porque a gente tende a pensar assim, né? Por exemplo, no caso do budismo existe a palavra samsara, a palavra mandala, né? Que corresponderia o samsara no cristianismo ao reino de Mamon, a mandala ao reino de Deus, né? Então, como que o budismo enxerga essa noção, né, de mandala e samsara? Ele não enxerga como lugares, né? Não é que a gente muda de lugar no sentido de espaço, né? Essa noção de mandala é uma noção de modo de operação da mente. É como nós estamos nos posicionando no mundo. É como nós lidamos com os nossos desafios cotidianos. Por várias vezes aqui, inclusive, a gente tem mencionado no estudo do Evangelho, né, ensinamentos onde os espíritos nos recomendam que a gente olhe para todos os episódios da nossa vida como lições, né? Que a gente nunca veja, por exemplo, dificuldades como dificuldades, mas como desafios para que a gente cresça, né? Propostas de crescimento interior, né? Então isso seria estar na mandala, por exemplo, na linguagem budista, né? Então é muito interessante ver como que esses ensinamentos convergem, né? Embora eles utilizem linguagens diferentes, mas os princípios que estão por detrás são os mesmos. Por quê? Porque os princípios que regem a vida são eternos. Eles não mudam, né? Então não importa se foi o Buda 2.500 anos atrás, Jesus há 2.000 anos, ou qualquer outro mestre em qualquer outra época, eles vão sempre se reportar a esses mesmos princípios, apenas com linguagens adaptadas à sua época, né, e aos costumes, né, da sociedade em que viviam. Para quê? Para que as pessoas possam entender os ensinamentos. Então, o que a gente faz aqui nos nossos estudos é exatamente trazer esses ensinamentos para uma linguagem onde isso se torne claro para nós, né? A gente estuda na nossa segunda parte aqui do Evangelho esse livro da Roda da Vida do Lama, exatamente porque o Lama tem feito muito intensamente esse trabalho de fazer com que os ensinamentos budistas se tornem inteligíveis para a sociedade brasileira contemporânea, né? Ele mesmo diz, olha, os ensinamentos não foram dados em português, né? E tiveram muitas traduções para o inglês, né? Mas no português nós estamos criando uma linguagem, né? Mandala, na verdade, é uma palavra sânscrita, mas que é usada com esse sentido, então. É um modo de operação da mente, certo? Então seria aquele modo de operação com sabedoria, né? O que se contrapõe ao samsara, que é o modo de operação da mente a partir da ignorância, da cegueira espiritual. E aí o Lama segue dizendo, quando meditamos juntos, a mandala se abre e começamos a ver diferente. É a mesma coisa aqui, ó. Quando a gente se reúne aos sábados, na visão budista é como se a mandala se abrisse para nós, porque se abre uma compreensão, a gente senta em volta da mesa, a nossa mente fica mais calma, a gente se concentra nos ensinamentos, né? A nossa atenção, ela por essa 1 hora, ela fica focada num objeto que normalmente durante a nossa semana, durante o nosso dia, a gente não costuma focar, que é a espiritualidade, né? Então, é isso que o Lama quer dizer. Quando a gente senta para meditar junto, para contemplar os ensinamentos juntos, a mandala se abre. Ou seja, o que se abre? Se abre essa perspectiva de a nossa mente operar com mais profundidade, mais clareza e mais lucidez, certo? E aí ele continua dizendo, manter o refúgio é manter essa visão da mandala onde quer que estejamos. Então, como isso é um modo de operação da mente, né, nós podemos levar para onde nós estivermos. Basta que a gente mantenha na nossa mente um fator mental que dentro do budismo é conhecido como contínua lembrança. Cultivar aquilo, não esquecer daquilo. Não deixar que as ocupações
cotidianas da nossa vida façam-nos esquecer dos ensinamentos, mas que a gente transforme a nossa própria atividade material cotidiana em ensinamento. Isso é tomar refúgio, certo? Perder o refúgio significa sair da mandala e entrar em uma paisagem de aflição, ou seja, cair nos velhos hábitos, né? Jesus inclusive fala assim, estreita a porta que leva ao caminho da salvação e larga a porta que leva ao caminho da perdição. O que quer dizer isso? Que nós temos sempre a tentação de incorrer novamente nos velhos hábitos, né? E sempre vai ser um grande desafio para nós manter esse refúgio no dia a dia. Aqui na hora dos ensinamentos a gente consegue com tranquilidade, estamos no ambiente de prece, rezamos, oramos, né? Nos concentramos, mas no dia a dia é mais difícil, é um grande desafio, né? Mas é esse desafio que se coloca para nós. E o Lama continua, não se trata de uma paisagem física, é uma visão lúcida da natureza incessante, luminosa e inseparável do conteúdo dos fenômenos condicionados. Podemos ir a cemitérios, pronto-socorros, a qualquer lugar e levar a mandala. Porque o que é a mandala? A mandala é a conexão com a nossa luz interna, com o nosso espírito, aquilo que Kardec chama lá na codificação espírita, quando ele diz que nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo físico, né? É aquilo que ele chama de espírito. Ou seja, é essa inteligência divina que habita em nosso interior, né? Então é isso que o Lama está dizendo aqui, nós podemos ir a qualquer lugar conectados com essa natureza, porque levar essa natureza nós vamos levar, nós não temos como, ela está em nós, ela é a nossa própria essência, né? O grande problema é que nós perdemos a conexão com ela. Então seria como a mesma coisa que eu estar com um notebook, por exemplo, um computador, carrego para qualquer lugar, mas não consigo acessar os programas. Por quê? Porque me distraí, esqueci as senhas, vamos dizer assim, né? As senhas de acesso. Então, que a gente não pode esquecer as senhas de acesso aos ensinamentos espirituais, que é manter a contínua lembrança de que tudo que acontece na vida são lições que estão nos sendo dadas e são oportunidades, portanto, de aprendizado, certo? E ele continua dizendo, olhando do ponto de vista da mandala, é mais fácil vermos o Lama, né, que é o professor espiritual no budismo, como o próprio Buda, os ensinamentos e a própria comunidade religiosa como as três joias, pois o papel do Lama é chegar onde ninguém tem experiência de mandala e abri-la. Então qual é o papel de um mestre espiritual? Como Jesus, por exemplo. É justamente isso. É isso que Jesus fazia. Pode reparar que em todos os episódios da vida dele, quando ele está conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas, ele está procurando fazer isso que aqui se chama abrir a mandala, ou seja, trazer as pessoas para um plano de vibração superior, né? Uma visão mais larga, mais ampla da vida, né? Por exemplo, vão lá aqueles fariseus querendo apedrejar Maria de Madalena e ele convida-os ao perdão, né? A tolerância, a misericórdia, né? Então ele faz com que eles saiam daquela paisagem de aflição, paisagem mental, né? O Lama está explicando aqui, não é uma paisagem física, é uma paisagem mental, de aflição, né? De crueldade, né? De rigidez, né? De se achar no direito de condenar alguém, apedrejar e fazer esse alguém sofrer, tira eles dessa paisagem e os leva para essa paisagem que o Lama está chamando aqui de mandala, ou seja, de misericórdia, de perdão, de tolerância e de compreensão. Certo? Seu papel, né, ou seja, o papel do mestre espiritual, é não só abrir a mandala, como expandi-la e ajudar a preservá-la. Por isso que Jesus montou o grupo dos 12 discípulos, porque ele não só abriu para eles esse modo superior de operação da mente, ele também ensinou-os a levar essa mensagem para outros, para ampliá-la, né? Tanto é que isso foi feito com tanta sabedoria que até hoje, né, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui estudando esses ensinamentos. Então, ela foi bem ampliada, né, essa mandala. Essa mandala não é criada pelo mestre, ela é uma mandala natural, ou seja, é o próprio estado natural da nossa mente, né? O que os mestres vai fazer é apenas dizer, olha, vocês estão iludidos achando que o modo natural de comportamento humano é esse modo violento, cruel, apegado, né, ansioso com que vocês vivem. Não é esse o modo natural. O modo natural é um que vocês vão encontrar lá no seu íntimo, que Jesus chama o reino divino dentro de nós. E aí ele segue dizendo,
A diferença da mandala do Buda em relação a outras paisagens é que quando a encontramos, percebemos que ela sempre existiu. Então foi aquilo que eu acabei de falar aqui. Ela sempre esteve presente, por quê? Porque ela é a nossa própria essência. Nós fomos criados com ela, né? Usando assim a linguagem espírita, quando o espírito é criado, ele já é criado com essa essência divina dentro dele, né? Então, quando nós descobrimos isso, nós não estamos assim conquistando algo novo, mas apenas percebendo que algo que estava ali e que antes eu não conseguia ver, agora passei a ver. Por isso que Jesus usa muito aquela frase, né? Que nós temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não ouvimos, ou seja, não ouvimos essa voz sábia e silenciosa que está dentro de nós o tempo todo falando, mas dada as nossas distrações, né? De nós estamos muito distraídos com as coisas do mundo, que é a nossa mensagem de hoje, vida e posse, né? A gente acaba não escutando essa voz. Então ele vai dizer que essa natureza, ela não é fabricada, ou seja, ela é natural, ela já está ali, desde o princípio dos tempos, desde que nós fomos criados. As outras paisagens, essas paisagens aflitivas, né, em que a gente fica imerso de ansiedade, de apego, de preocupação, né, enfim, todas essas coisas, essas outras elas são fabricadas, né? Elas, portanto, são artificiais. A mandala natural é totalmente abrangente, não há fenômeno que ela não inclua. As outras paisagens tratam de algumas coisas, mas não tratam de outras. Por exemplo, a paisagem do apego, a paisagem mental do apego. A própria palavra está dizendo, como nós estamos apegados àquela coisa ou aquele conjunto de coisas, a gente não vê, não tem uma visão ampla. O resto fica um pouco que a gente fica indiferente. Né? A gente só dá valor àquilo que a gente está apegado. Então é por isso que o Lama está dizendo que essas paisagens fabricadas, como eu estou dando o exemplo aqui da paisagem do apego, elas só cuidam de algumas coisas, mas não conseguem ter uma grande abrangência. Né? Por que Jesus tinha uma grande abrangência? Porque ele não estava preso em nenhuma paisagem mental fabricada. Ele estava em conexão direta com essa natureza divina que está lá dentro de nós, né? Essa natureza espiritual mais profunda. Então ele vai dizer que as paisagens tratam de algumas coisas, mas de outras não. É por isso que os mestres dizem que precisamos ver com lucidez, ver a realidade como ela é. Assim veremos a mandala como ela é, não fabricada. Ou seja, quando nós conseguimos purificar nosso coração e nossa mente de todos esses obscurecimentos mentais, né, do apego, do desejo, da ansiedade, da preocupação, da preguiça, etc., né, nós vamos conseguir ver a realidade como ela é. E como que ela é? Ela é dessa forma, ela é ampla, ilimitada, infinita, aberta. Ela não está restrita às nossas preferências. Nós é que criamos essa limitação de maneira artificial. Porque quando a gente usa a própria palavra preferência, nós estamos dizendo, prefiro isso, isso eu não, eu fico indiferente. Então cria cegueira a tudo aquilo que eu não prefiro, a tudo aquilo que eu não gosto. Por isso que os ensinamentos espirituais são tidos como os ensinamentos que destroem a ignorância espiritual, destroem a cegueira, né? Dissolvem, melhor dizendo, né? Dissolvem a cegueira. Por quê? Porque tiram esse véu, né, que encobre a nossa visão e nos permitem ver, como diz o Lama aqui, a realidade como ela é.